Saudações, turma. Bem, quando a gente estudou a busca, a gente viu que a ordenação ela pode ser fundamental ao possibilitar o ganho de desempenho. E isso ocorre não só na busca, mas também em outros problemas da área de computação. De forma que a ordenação é um importante ramo da ciência na área de computação. A gente vai começar vendo a ordenação bolha, que é possivelmente o algoritmo de ordenação mais simples que existe. Vamos ver. A ordenação bolha, ela também é conhecida como ordenação por troca direta. Vamos lá. O método bolha é muito simples. Como que ele funciona? Bem, uma iteração percorre toda a tabela do início ao fim, sem interrupção, e realiza uma troca de posição de dois elementos consecutivos sempre que eles estiverem fora de ordem. Caso não estejam fora de ordem, nada é feito. Intuitivamente, percebe-se que a intenção do método é ir movendo os elementos maiores até o fim da tabela. As trocas realizadas durante a primeira iteração vão garantir que o elemento maior vá ser posicionado lá no final da tabela. Na segunda iteração, o segundo elemento maior vai para a segunda posição da tabela. Na terceira iteração, o terceiro maior para a antepenúltima posição da tabela e assim por diante. Por isso que o método recebe esse nome de bolha, porque é como se fossem bolhas, né? Imagine um aquário que sai aquelas bolinhas lá da parte do fundo do aquário, né? Aí elas vão subindo até chegar no topo ali do aquário. A mesma coisa acontece com o método bolha. Os números maiores eles vão indo na direção do final da tabela. Esse processo é repetido, então, n-1 vezes. Ou seja, vamos supor que o nosso n, ou seja, o número de elementos da nossa tabela, seja 10. Então, esse método ele vai repetir essas iterações externas, né, 9 vezes. Perfeito? Porque aí, ao executar 9 vezes, terá-se então a garantia de que todos os elementos estarão ordenados. Então vamos ver aqui esse exemplo rápido. Nós temos aqui uma tabela com 6 elementos, e aí temos aqui a palavra ordena, né? Aqui nós temos a letra O no primeiro elemento, a letra R no segundo e assim por diante. Bem, então anote o seguinte, que na primeira iteração, ele vai passar aqui por todos os elementos, né? Então ele vai inicialmente comparar o O com o R. Correto? Bem, o O com o R, eles não estão fora de ordem. Então ele não vai fazer nada. Beleza. Na sequência, ele vai comparar o R com o D. Bem, o R e o D eles estão fora de ordem, porque o D ele vem antes da letra R. Então vai ser feita a troca. Ó, a letra D veio para cá e a letra R veio para cá. Perfeito? Na sequência, ele vai comparar o R com o E. Novamente, os dois elementos estão fora de ordem. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer a troca. Então, ele vai jogar o E para cá e o R para cá. Ó. Na sequência, ele vai comparar o R com o N. Novamente, os dois elementos estão fora de ordem. Ó. Então, o N veio para cá e o R veio para cá. Na sequência, ele compara novamente o R com o A. Então, o A veio para cá e o R veio para cá. Como essa letra aqui ela já está na ordem, então na segunda iteração do laço externo, não é necessário mais considerar essa última letra. Então ela pode ser desprezada e o escopo então da ordenação passa a ser apenas os primeiros 5 elementos. Perceberam? Interessante? Vamos lá, e ele continua. Faz a comparação do D com o O. Eles não estão fora de ordem, então prossegue. Faz na sequência a comparação do O com o E. Eles estão fora de ordem, então ele faz a troca. Ó. O E vem para cá e o O vem para cá. Prossegue então comparando o O com o N. Então novamente estão fora de ordem. Então o N vem para cá e o O vem para cá. Perfeito? Prossegue então comparando o O com o A.
Então eles estão fora de ordem. Então o A vem para cá e o O vem para cá. Perceberam? Ao final da segunda iteração, então a letra O, que é a segunda maior, foi para a penúltima posição. Entendido, pessoal? Então é assim que funciona a ordenação boolean. Vamos ver então o pseudocódigo? Vamos lá. Olha só. Então aqui, ó, pseudocódigo inicia de I igual a N, ou seja, então nesse caso aqui, por exemplo, nosso N é 6. Então ele começa daqui, né? E ele vai até a posição 2. Ó. Por que ele vai até a posição 2? Porque ele vai começar aqui dessa posição, as comparações, e ele vai comparar com o anterior. Então, se o anterior estiver fora de ordem, ele já vai colocar ele na posição correta. Bem, uma vez que essa condição for verdadeira, ele vai entrar e executar o segundo laço. O segundo laço ele vai começar do J na posição 1 e vai até a posição I. Certo? E o I, lembrando que o I ele começa de N, ou seja, a última posição. Então ele vai iniciar a comparação, né? Ó, se V, o vetor, né? Se o vetor na posição J for maior que o vetor na posição J mais 1, ou seja, J começa na posição 1, né? Então o vetor na posição J vai ser o O. Se ele for maior que o J mais 1, ou seja, se o O for maior que o R, o que ele vai fazer? A variável auxiliar vai receber o vetor na posição J, o vetor na posição J vai receber o vetor na posição J mais 1, e o vetor na posição J mais 1 vai receber auxiliar. Ou seja, fez a troca. Perfeito? Termina essa condição, vai avançar para a segunda comparação. Uma vez que ele vai incrementar o J, né, o J vai passar a ser 2. E aí ele vai fazendo essas comparações. Vamos fazer um teste de mesa, para a gente entender melhor? Eu preparei aqui na planilha do Excel alguns dados preenchidos para fazermos o nosso teste de mesa. Bem, eu coloquei só um vetor com 5 elementos, tá? Para ficar mais rápido, né? E a gente não perder muito tempo. Então aqui o nosso N vale 5. Então estão aqui as minhas variáveis. Estão aqui as variáveis I e J, auxiliar, vetor na posição J e vetor na posição J mais 1. Vamos lá então. Ó, o nosso primeiro for, ou para, ele começa o I com N. O nosso N é 5. Então vamos preencher aqui e vai receber 5. E ele vai até 2. Como 5 é maior que 2, então ele entra. É verdadeiro. O nosso segundo for vai começar o J com 1. Então vamos colocar aqui 1 aqui. E ele vai até o I. Como o I é 5, então ele vai dar verdadeiro, ele vai entrar. Aí ele vai comparar. Vetor na posição J. Quem que é vetor na posição J? Vetor na posição J, o J vale 1. Então, vetor na posição 1 é 65. É maior que vetor na posição J mais 1? Quem que é o vetor na posição J mais 1? 43. 43. Então, 65 é maior que 43? É. Como é verdadeiro, então o que ele vai fazer? Auxiliar vai receber vetor na posição J. Então, auxiliar recebe 65. Vetor na posição J vai receber vetor na posição J mais 1. Então, vetor na posição J recebe 43. Vetor na posição J mais 1 recebe auxiliar. Então, vetor na posição J mais 1 recebe auxiliar. Que é 65. Lembrando que, na verdade, essas trocas vão ser feitas aqui em cima, né? Então, ó, vetor na posição J vai receber 43 e aqui vai receber 65. Né? A variável auxiliar, ela serviu aí, no caso, só para guardar o valor até que fosse feita a troca. Bem, nesse momento, terminou essa condição, ele vai voltar aqui em cima e vai incrementar o J. Então, o J vai passar a ser 2. Ele vai comparar, então,
Vetor na posição 2. Então, vetor na posição 2, que é 65, né? Então, vetor na posição 2, que é 65, é maior que vetor na posição j mais 1, ou seja, 3, é maior que 87, vai dar falso. Então, ele não entra. Ele sai daqui. Volta aqui para cá. Incrementa o j. Aí ele novamente vai fazer comparação. O vetor na posição j, que é o 3, que é 87, é maior que vetor na posição j mais 1, que é a posição 4, 23, né? Então 87 é maior que 23? É. Então o que ele vai fazer? Vai fazer a troca. Auxiliar vai receber vetor na posição j, então auxiliar recebe 87. Aí agora, ó, vetor na posição j recebe vetor na posição j mais 1. Então aqui, ó, vetor na posição j recebe vetor na posição j mais 1. Por isso que precisa usar auxiliar, tá vendo? O valor que estava aqui ficou guardadinho aqui. Aí o vetor na posição j mais 1 recebe o auxiliar, que é 87. Entendido, pessoal? Terminou essa condição, volta aqui em cima, incrementa o j, então j passa a ser 4. O j continua sendo menor que i, né? Então ele vai até i, continua sendo menor que i, então ele prossegue. Ele entra aqui dentro. Agora, ó, ele vai comparar vetor na posição j. Vetor na posição j, que é o 4, é 87. É maior que vetor na posição j mais 1, que é o 14? 87 é maior que 14. Então ele entra, né? Então o que vai ocorrer? O auxiliar vai receber vetor na posição j. Então novamente o auxiliar recebe 87. Vetor na posição j recebe vetor na posição j mais 1. Então aqui vai receber 14. Na sequência, vetor na posição j mais 1 recebe o quê? O auxiliar, 87. Olha só que interessante. Ao final dessa primeira iteração, né, do laço externo, eu me refiro, né, porque a gente fez outras iterações, mas do laço interno. Do laço externo foi uma iteração. Nós temos o quê? O maior número na última posição. Perceberam? Vamos dar sequência então. Agora ele vai voltar no laço externo, né? Então, o i vai decrementar, correto? Ele começou de 5, o i agora vai ser 4. E 4 ainda não chegou na posição 2, então ele entra, verdadeiro. Bem, o laço interno, o j reinicia em 1. J reinicia em 1. Bem, aí ele vai prosseguir com aquela mesma lógica, né? Só que agora ele vai até a penúltima posição, ó, porque ele vai até agora só até o i, que é 4, né? Por quê? Ele já pode desprezar essa última posição porque o maior elemento já está lá. Bacana, né? Então vamos seguir com aquelas comparações. Ele vai comparar o vetor na posição j, que é o 43, certo? Então 43, com o vetor na posição j mais 1, que é o 65. Ó, 65. 43 é maior que 65? Não. Então ele não entra aqui, ele sai. Volta aqui em cima e incrementa o j. Então o j agora é 2. Bem, agora ele vai comparar posição 2, que é o 65, né, com a posição 3, que é o 23. 65 é maior que 23? Verdadeiro. Então ele vai entrar. O que vai acontecer então? O auxiliar vai receber o quê? Vetor na posição j, que é o 65. O vetor na posição j é o 2, que é esse aqui, ó. Vai receber o vetor na posição j mais 1, que é o 23. E o vetor na posição j mais 1 vai receber o auxiliar, que é 65. Perfeito, pessoal? Bem, nesse momento ele volta aqui no for, incrementa o j de novo. Então o j vai passar a ser 3. Então ele vai comparar agora, ó, vetor na posição 3, né, que é o 65,
com o vetor na posição 4, que é o 14. Então, aqui vai ser o 14, né? 65 é maior que 14? Verdadeiro. Então, o que ele vai fazer? O auxiliar vai receber 65, já está aqui. O vetor na posição J vai receber o 14. E o vetor na posição J mais 1 vai receber o 65. Entendido? Perfeito. Ele volta aqui em cima e incrementa o I. Então, o I agora vai ser 4. Então, só que nesse momento, ó, ele não vai entrar aqui mais porque ele já terminou essa iteração. Olha só que interessante. Agora o segundo elemento já está na penúltima posição. O segundo maior elemento, né? Já está na penúltima posição. Então olha só que interessante. Agora o segundo elemento já está na penúltima posição. Bem, ele volta aqui agora para o primeiro laço, decrementa o I. Então o I vai passar a ser 3, né? Perfeito? O 3, como não chegou ainda no 2, ele entra. Ele vai reiniciar o J, então o J vai ser 1, certo? E aí ele vai reiniciar novamente as comparações. Então ele vai comparar V na posição J, que é o 43, com o vetor na posição J mais 1, que é o 23. 43 é maior que 23? Verdadeiro. Então o que ele vai fazer? Auxiliar recebe vetor na posição J. Vetor na posição J, que é o 1, aqui, né? Posição 1, vai receber o 23. Vetor na posição J mais 1, que é essa aqui, vai receber o auxiliar, que é o 43. Bem, ele termina então essa comparação, volta aqui e incrementa o J, então aqui passa a ser 2, e ele vai prosseguir com as comparações, né? Agora o vetor na posição J, novamente vai ser o 43. Então, 43 e o vetor na posição J mais 1 vai ser o 14. Né? Então, vou colocar aqui 14. Ele vai comparar. 43 é maior que 14? Verdadeiro, é maior. Então, o que ele faz? O auxiliar recebe vetor na posição J, para guardar esse valor. O vetor na posição J vai receber vetor na posição J mais 1, que é o 14. E o vetor na posição J mais 1 vai receber o 43. Perfeito? Ele volta, então, incrementa de novo o J, só que agora o for já atingiu o limite dele, então ele termina aí. Bem, com isso, o laço externo retorna aqui em cima, decrementa o I novamente, então o I passa a ser 2. 2, ele ainda vai continuar, ele vai prosseguir, porque ainda tem uma comparação para fazer. Né? Ele entra e reinicia o J, então o J agora é 1, perfeito? Aí ele vai comparar. Vetor na posição J, que é 1, 23, então 23, é maior do que vetor na posição J mais 1, que é o 14, 23 é maior que 14. Então o que ele faz? Auxiliar recebe vetor na posição J, vetor na posição J recebe vetor na posição J mais 1, e o vetor na posição J mais 1 recebe o 23. Bem, terminada essa troca, ele volta aqui no início do laço interno, incrementa o J, então o J passa a ser 2, já atingiu o limite, ó, já chegou no 2, termina o laço interno, volta aqui em cima, decrementa o I passa a ser 1, opa, aí agora o I ó, já é maior que 2, então ele não vai entrar mais, termina o laço, e olha só que interessante, nós temos todos os elementos ordenados. Entendido, pessoal? Muito simples, né? Bem, na próxima videoaula eu vou disponibilizar para vocês a implementação dessa ordenação, tá? A gente vai fazer ela passo a passo na linguagem C. Por hoje é só, um abraço e até a próxima.